Saudações trabalhistas, bem-vindo ao canal Centelhas. Nunca antes na história desse país se falou tanto sobre pesquisa de intenção de voto. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Já faz um tempo que eu gravei um vídeo aqui falando a respeito justamente sobre pesquisas, votos e assim por diante. Vou colocar o link em algum lugar aqui para você assistir, caso ainda não tenha assistido. Mas, dados os acontecimentos recentes, eu acho que vale a pena nós voltarmos a falar sobre esse assunto. Nas semanas anteriores a que eu estou gravando esse vídeo, Sérgio Moro se filiou ao Podemos e anunciou a sua pré-candidatura, até então à presidência da República, mas muito provavelmente que ele vai concorrer a algum outro cargo, como senador ou enfim. O PSDB decidiu nas suas prévias que João Dória será o pré-candidato do partido à presidência da República. E, com isso, teremos mais pesquisas de intenções de voto sendo feitas. Nessa semana também saiu uma pesquisa divulgando que Jair Bolsonaro chegou à sua pior avaliação desde o início do governo, ficando com a sua aprovação abaixo de 20%. E, primeiro, é de certa maneira estranho, porque eu acho que nós nunca tivemos tantas pesquisas assim sendo divulgadas uma atrás da outra. Ou esse debate tão intenso sobre essas intenções de voto, definindo inclusive as estratégias políticas de basicamente todos os candidatos. De Lula a Ciro, a Bolsonaro, a Moro, até a Cabo Daciolo. As pesquisas de intenção de voto têm influenciado nas estratégias que esses pré-candidatos têm utilizado nas suas campanhas. E eu falo em campanha, o correto seria pré-campanha, mas acho que com a nova dinâmica da internet, das redes sociais, é difícil estabelecer uma linha com parâmetros de uma realidade anterior ao fenômeno das redes sociais. E por falar em redes sociais, eu nunca vi tanta pesquisa também nas próprias redes sociais, no Twitter, no Facebook, todo dia alguém manda uma pesquisa de olha, vamos dar uma força, olha, vota nessa pesquisa, olha, essa é dentro da bolha tal. E, bom, isso me leva a pensar algumas coisas. A primeira delas é que nós precisamos ter bem claro qual é o objetivo de tantas pesquisas assim. O objetivo principal dessas pesquisas é criar uma narrativa sobre as eleições de 2022. E eu acho perigoso, inclusive, esse jogo, porque, bom, primeiro que se insiste nessa ideia de polarização, ou em uma ideia de polarização. E isso é absolutamente enganoso, porque bom, nós temos sim duas candidaturas com grande preferência, Bolsonaro e Lula. Mas isso não representa uma polarização. Bolsonaro é o candidato de extrema direita, é um autoritário, é um antidemocrata, enquanto Lula, por outro lado, não é uma figura de extrema esquerda. É uma figura de esquerda, centro-esquerda, para ser bem sincero. Um democrata. E isso faz toda a diferença. Nós não podemos cair nessa mesma estratégia. Agora, se queremos falar em polarização, então vamos falar sobre a polarização entre o autoritarismo de um lado, representado pelo Bolsonaro, e o bolsonarismo sem Bolsonaro, e a democracia do outro lado, onde tem Lula, Ciro, Dória, Mandetta, Daciolo, PSTU, o que quer que seja. Ou aquilo que eu já comentei em outro vídeo, a verdadeira polarização que existe é entre o nacional-desenvolvimentismo, de um lado, e o liberalismo, do outro. O liberalismo representado por duas vertentes. O liberalismo radicalizado, de Paulo Guedes, até então dentro da campanha de Bolsonaro, e o liberalismo com uma face mais humana, um liberalismo mais social, encampado pelo PT. Segundo perigo que eu quero alertar aqui. As pesquisas que apontam o derretimento do Bolsonaro. Eu vi muita gente comemorando essa estatística que saiu que o Bolsonaro, pela primeira vez desde o início do seu mandato, tem uma aprovação abaixo dos 20%. 19%. Mas, enfim. E muita gente comemorou isso como agora sim, o Bolsonaro está derretendo, o Bolsonaro está derrotado, o Bolsonaro já era. E isso é um perigo. E vou dizer por que eu acho isso um perigo.
Primeiro, porque Bolsonaro foi o candidato mais subestimado de 2018. E ele ganhou as eleições. Portanto, eu acho que é prudente não subestimarmos Bolsonaro. Segundo, alguns acreditam que a queda da popularidade do Bolsonaro vai levar à queda do seu governo, o que é falso. Basta lembrar que o governo Temer tinha uma baixíssima popularidade e se manteve até o fim. Vale lembrar que popularidade não é um critério assim tão importante para definir a permanência ou não de um governo, a continuidade ou não de um governo. E alguns poderiam dizer, mas a Dilma era impopular, a Dilma teve uma queda grande da sua popularidade e por isso ela sofreu impeachment. Não. O impeachment da Dilma se deu por outros motivos que o governo Temer e agora o governo Bolsonaro deixam muito claro qual é. Quero voltar nisso daqui a pouco. E ainda, essa narrativa do derretimento do Bolsonaro é perigosíssima porque leva um setor da esquerda, ou mesmo um setor democrata, a dizer, bom, se o Bolsonaro está caindo, então a gente não precisa nem pressionar pelo impeachment, né? Deixa de lado essa história de impeachment, não dá mais tempo para o impeachment. Ou não tem clima político para impeachment. E eu só gostaria aqui de lembrar que o impeachment não é uma ferramenta para quando um governo é impopular, mas sim quando se há crimes. Quando um político, no exercício do seu mandato, comete crimes. E Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade. A lista está aí, são quase 30 crimes de responsabilidade. Antes da pandemia mesmo, Bolsonaro já tinha cometido seus crimes de responsabilidade. Depois da pandemia, cometeu ainda mais crimes. Portanto, quando falamos que é preciso dar um fim ao governo Bolsonaro, quando falamos fora Bolsonaro, quando defendemos o impeachment do Bolsonaro, não é apenas porque ele é um governo ruim, mas porque ele é um criminoso. Portanto, quem abandona a pauta do impeachment do Bolsonaro pensando que tudo vai se resolver em 2022, que não é tempo de falar de impeachment, não cabe mais falar de impeachment, mas sim de iniciar uma pré-campanha para 2022, bom, eu não concordo com isso. Esse é um pensamento que não é sequer republicano. Um outro assunto que eu acho importante comentarmos aqui no ínterim desse vídeo, desse tema desse vídeo, é a questão da terceira via. O termo terceira via, de tão usado, de tão gasto, já perdeu sentido. E todo dia surge um novo nome para compor a terceira via. Quando falávamos lá atrás que Ciro Gomes era a terceira via, é no sentido de que Ciro Gomes era uma alternativa tanto ao Lula quanto ao Bolsonaro. E não apenas de derrotar eleitoralmente, mas que tem um projeto. E isso faz toda a diferença. Comento sobre isso daqui a pouquinho também. Mas não é nesse sentido que o termo terceira via está sendo usado, principalmente pela mídia hegemônica. E aqui é preciso termos uma coisa bem clara. A mídia, como representante dos interesses do mercado, não quer nem Lula, nem Ciro. Quando falam de uma terceira via, não estão pensando numa candidatura de esquerda, mas sim numa terceira via que se dobre aos interesses do mercado. Portanto, nesse sentido, eu tenho que concordar com aqueles que dizem que terceira via é bolsonarismo sem Bolsonaro. E agora, com a candidatura do Moro e do Dória, essa terceira via do mercado está muito próxima de se tornar realidade. Fiquemos atentos. E para o mercado não interessa uma terceira via que seja, minimamente que seja, à esquerda. Lula pode sinalizar para o mercado quanto que ele quiser, pode falar em caixa com economia mista, pode falar em Petrobras como economia mista, Lula pode até falar que vai privatizar a Petrobras. Ao mercado não interessa um governo de esquerda, porque já tivemos essa experiência. No segundo mandato da Dilma, ela praticamente teve que se render aos interesses do mercado, inclusive contrariando aquilo que foi o projeto de campanha do PT em 2014. E essa fórmula inaugurada pelo lulopetismo desde 2002, aquilo que eu tenho chamado de um liberalismo com uma face mais humana,
Quer dizer, mantém o mesmo modelo econômico, aquele adotado pelo Fernando Henrique Cardoso, mas que com isso possa minimamente financiar programas sociais. Essa fórmula não interessa para o mercado, porque o mercado não quer ser controlado de maneira alguma, por menor que seja esse controle. E ao mercado não interessa, muito menos, um projeto nacional desenvolvimentista como o que o Ciro tem defendido. E Ciro Gomes tem sido muito claro com o que ele quer fazer, qual que é a política econômica que ele quer adotar. Ele quer romper com esse modelo que se repete desde a década de 90. Ciro Gomes fala claramente em nacionalizar a Petrobras, e isso o mercado não admite nunca. Tanto é que, quando Ciro Gomes critica os governos do PT, quando Ciro fala do Lula, quando Ciro fala da Dilma, aí a mídia dá destaque às suas falas, inclusive os trechos mais escabrosos do que ele fala. Mas jamais vão dar destaque para o Projeto Nacional de Desenvolvimento que o Ciro Gomes defende. E por fim, para fechar aqui essas nossas reflexões, o perigo da esquerda entrar nesse jogo das pesquisas de intenção de voto é limitar a política às eleições. E aqui eu vou falar da posição do campo político da esquerda, porque é o que eu acredito, é o que eu defendo. E eu falo que isso é um perigo porque ficamos presos a uma lógica eleitoreira. E eu critico esse tipo de prática eleitoreira porque leva a um esvaziamento da política, a um esvaziamento do debate. Porque, bom, dentro dessa lógica se procura o quê? Aquele que faz mais votos, aquele que tem mais votos. Então procura-se fazer alianças com aqueles que trazem mais votos, e não necessariamente por afinidade de projeto. E isso, consequentemente, esvazia o debate político. Haja visto o que está acontecendo agora, quer dizer, por exemplo, o PT, que no passado se aliou com a centro-direita do MDB, com o Michel Temer, agora também está procurando uma aliança à centro-direita, cortejando Alckmin. E isso sem contar Sarney, Renan Calheiros, Eunício Oliveira e outras figuras golpistas que apoiaram o impeachment da Dilma em 2016. Por outro lado, Ciro Gomes aponta para esse tipo de movimento e critica. Mas ele mesmo também tem sinalizado para Rodrigo Maia, para ACM Neto, para outros políticos que também eram favoráveis ao impeachment da Dilma em 2016. E eu faço questão de trazer esse exemplo porque foi justamente essa discussão em torno do impeachment em 2016 que levou aquela troca de twitters deploráveis entre Ciro, Dilma e envolveu toda a militância que resolveu debater briguinhas, picuinhas, em vez de debater um projeto. E eu insisto aqui em falar de projeto porque acredito que o papel da esquerda dentro da democracia liberal, tal como ela está estabelecida no nosso país, não é se conformar com essa democracia, mas aprofundá-la. É chegar ao poder para transformar essa realidade, para promover as mudanças necessárias nas estruturas sociais, econômicas, culturais, políticas do nosso país. E não se render aos velhos estratagemas que fazem parte desse sistema e que, enquanto oposição, nós criticamos. Portanto, eu tenho cada vez mais acreditado que o nosso papel como democratas não é de defender essa democracia que nós temos, não é defender essa ordem que nós temos, mas de ir além e de propor uma refundação da República. Mas isso é assunto para outro vídeo. Agora eu quero saber de vocês, concordam comigo, não concordam? Deixa aqui nos comentários, já aproveite, curte esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você sabe que vão se interessar por esse assunto. E me ajude a espalhar centelhas de esperança. Até uma próxima oportunidade.